Nascido em Marília e criado na Zona Sul de São Paulo, nosso convidado é formado em Direito e Contabilidade e tem uma atuação política de mais de 30 anos. É isso aí, Carol. Eleito em 2024 com mais de 53 mil votos, o nosso convidado de hoje luta pela periferia, pela inclusão e pela acessibilidade. No SampaCast de hoje, nós temos a honra de receber o vereador Silvinho Leite. A história da criança criada da periferia, né? Pé no chão, ruas de terra, barranco, escola pública, né? E todas as dificuldades que é conhecida hoje nas extremos, né? Das periferias das quebradas de São Paulo. Eu trabalho desde os 12 anos de idade, eu só pude ser registrado a partir dos 14. Hoje eu já tenho 41 anos de carteira. O direito foi pelos pais e, por incrível que pareça, foi assim um choque de realidade. Sabe aquela criança que quer resolver tudo e acha que tudo está errado, que o mundo é contra você? Quer mudar o mundo. Eu queria mudar o mundo. Aí quando eu comecei a fazer direito, no primeiro ano eu já tomei um baque, né? Assim que as coisas funcionam. Não era o político, e sim a pessoa, porque vai muito das atitudes. Eu vi o que o Milton fez, naquela época ele não pensava em ser vereador, ele pensou no bairro, pensou na nossa região. Porque se tem alguma coisa que ninguém pode tirar de você, é o seu estudo. Estude, aprenda e mais do que isso, jamais diga, né? Jamais ouça que as pessoas falem o que você pode e o que você não pode. Você pode tudo, desde que você acredite em você. Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou a Carol Câmara e este é o SampaCast, o podcast oficial da Rede Câmara São Paulo. E ao meu lado, o meu amigo Felipe Brosco. Tudo bem, Brosco? Tudo jóia, Carol. Prazer estar aqui com você. Tudo certo, vereador? Prazer recebê-lo também. Nosso convidado de hoje aqui, o vereador Silvinho Leite. Seja muito bem-vindo aqui ao programa SampaCast. Tudo bem com vocês? Olá, Carol. Olá, Felipe. Muito obrigado pelo convite. Estamos aqui vendo o que a gente poder fazer de melhor, né, para que possam nos conhecer melhor e para que a cidade também possa conhecer um pouco desse vereador recém-chegado à Câmara Municipal. Vereador, vamos começar contando um pouco da história, né, Brosco? Você nasceu em Marília, né, no interior do estado, mas veio cedo para São Paulo, foi morar na Zona Sul de São Paulo. Eu queria que você contasse um pouquinho como que foi, né, a sua infância lá na Zona Sul de São Paulo e esse processo mesmo. Com quantos anos veio para São Paulo? Então, eu sou de 67. Eu fiquei em Marília até 69, vim para São Paulo no final de 69 e 70. Estamos aqui, meus pais moram na mesma casa até hoje há mais de 60 anos, né? Então, a minha vida toda foi aqui na Zona Sul de São Paulo. A história da criança criada da periferia, né? Pé no chão, ruas de terra, barranco, escola pública, né? E todas as dificuldades que é conhecida hoje nas extremos, né? Das periferias das quebradas de São Paulo. Então o senhor já veio novinho para cá? Quantos anos o senhor veio aqui para São Paulo? Com 2 anos. 2 anos. Então, é praticamente um paulistano, né? Praticamente. Como é que foi a infância do senhor? Conta um pouquinho. O senhor tem irmãos? Sempre morou ali na mesma região, na Zona Sul? A região na Piraporinha, né? Região da Zona Sul de São Paulo, extremo da Zona Sul. Sou de uma família de 3 irmãos. Eu tenho meu irmão o Celso, que é o mais velho. A Célia, que é a nosso xodó, e eu que eu sou do meio. Pra variar, sempre do meio, que dá mais trabalho, né? Então não foi uma infância assim tão simples, tão fácil. Uma infância sofrida, mãe doméstica, o pai é encarregado de obras públicas também. Então nós sobrevivíamos com o que podia a cada dia, no dia a dia, né? Mas uma coisa que eu sempre olho para trás, vejo a minha infância e lembro, era uma vida difícil, mas era uma vida alegre. Era uma vida feliz, né? Nós não tínhamos tantos perigos, tantas violências que nós temos hoje, entendeu? Era sofrida, não vou dizer para você que é fácil. Mas meus pais nunca deixaram faltar alimentação, né, carinho, educação. Sempre prezaram muito pelo respeito ao próximo, respeito ao padre, respeito à mãe, respeito ao pai. Então esse legado da minha família, não tenho como não brigar por isso e fazer com que as crianças de hoje entendam isso. Eu sou da época, não sei se vocês são da mesma época, onde nós antes de dormirmos e depois de acordar tinha que dar bênção a papai e mãe. Respeitar o professor na escola, respeitar o padre na igreja. Entendeu? Então eram outros valores, né? Valores hoje que eu vejo que ao longo do tempo foram se perdendo aí, né? Não só nas periferias, mas assim na cidade, no mundo, né? Então os valores hoje estão muito complicados.
Vereador, você está falando dessa questão dos valores, falou um pouquinho da sua infância na Zona Sul, mas quando você era pequeno, quais eram as brincadeiras da sua infância? Porque hoje em dia a gente sabe que as crianças não brincam muito na rua, né, Brosco? Você brincava na rua, como que era? Se você falar de brincadeiras para as crianças de hoje, elas não vão entender o que é jogar bolinha de gude, o que é rodar peão, soltar pipa. Soltar pipa que eu digo, não é soltar pipa igual fazem hoje, essas linhas chilenas, cerol, vidro, que vem causando muito mais acidente do que alegria. Não, era aquela coisa, como é que eu te falo assim, é meio irresponsável, mas segura. Nós fazíamos pipa com jornal, folha de jornal, plástico, aquela coisa bastante artesanal. Nossa, a indústria que virou hoje. Eu vendia limão na feira, eu engraxava sapato, eu vendia geladinho. Então, desde pequenininho eu sempre fui empreendedor, né? Então, não era uma infância fácil. Meus pais trabalhavam muito para poder dar o máximo para nós. Mas você imagina, uma família de três filhos, praticamente são quase todos da mesma idade. Meu irmão mais velho tem 5 anos mais velho que eu, e a minha irmã 2 anos menos que eu, todos criados. Então, e era aquela coisa, né? A roupa do irmão mais velho servia para o irmão do meio, que também poderia servir para o menor. Era assim que nós vivíamos. Você vivia na rua, você sentava na calçada, conversava com seus vizinhos. Não é o que a gente vê hoje. A gente vê numa mesa hoje, os amigos conversando. Entre 10 amigos, 9 estão falando no celular. Sim. Ninguém fala mais com mais ninguém mais olha no olho. E isso eu tinha na minha infância. E é uma coisa que eu sinto muito falta hoje. Eu procuro passar para minhas netas, né, que eu tenho 4 netas também. Meus filhos foram educados assim, até hoje dão benção, né? Então são alguns valores que nós não podemos deixar perder. Entendeu? Por mais dificuldade que nós tínhamos, mas eu acho que o respeito, a educação é essencial para a vida de qualquer pessoa na periferia. Perfeito. Na periferia não, acho que no mundo, né, na cidade de São Paulo. É verdade. O vereador, e falando ainda sobre essa questão de valores, né? O senhor, como é que foi na infância? O senhor estudou em escola pública? O senhor tinha sonhos ou pensava em o que o senhor queria ser quando crescer? A gente tem muito isso quando é criança, né? Você, como é que era, assim, essa... Então, a ideia dos meus pais sempre foram que os filhos fossem ou médico ou advogado. Eu não tinha muito... Eu gostava muito da medicina, mas não foi muito meu fronte. Por isso que eu fui pro direito. Mas sempre estudei em escola pública. Eu vim fazer o meu técnico em contabilidade quando eu comecei a trabalhar. Eu trabalho desde os 12 anos de idade. Eu só pude ser registrado a partir dos 14. Hoje, eu já tenho 41 anos de carteira registrada. Se contar com praticamente 30 anos de vida pública, os outros 14 anos foram na iniciativa privada. Sempre fui aquele cara, o curioso, o que procurava fazer a diferença, entendeu? Era bom aluno, vereador? Eu só vou resumir numa palavra, era da turma do fundão. Mas quer que eu te fale uma coisa, ô Felipe e Carol? Eu vejo muitos alunos do fundão que deram frutos. Sim. Eu vejo muitos nerds que não chegaram. Sim. Então eu acho que não é muito disso, ou da C da frente, ou C do fundão. Você está no equilíbrio, né? Você está no equilíbrio, mas você tem que querer. Sim. Nós que estamos da periferia, né, já começa negro, periférico e pobre. Tudo para nós era sempre não. Você não pode, você não é capaz disso. Então, cada não desse, eu fui construindo a minha história de vida. A cada dificuldade dessa que nós passamos na periferia, com os nossos pais, graças a Deus, eu não lembro de nenhuma época dos meus pais terem ficado desempregados. Minha mãe era uma empregada doméstica, trabalhava todos os dias. O único dia que ela não trabalhava era os domingos. Meu pai trabalhava de segunda a sábado. Meu pai participou da construção da primeira Anchieta, da primeira Imigrantes. Ele ficava, às vezes, uma semana fora de casa na obra. Então, para você ver as dificuldades que nós tínhamos para poder ter alimento, ter roupa, educação, né? Então, essas coisas, esse tipo de valor, você não pode perder, você não pode deixar de acontecer. E eu fui de creche, que naquela época a nossa creche era a casa, né, do vizinho que olhava 5, 6 crianças. Então a minha creche foi essa creche. Aí depois fazia lá o básico, fundamental. E aí tive que esperar ter uma oportunidade, porque o colegial eu queria fazer técnico e meus pais não tinham condições de pagar. Então eu tive que trabalhar, fazer fundo para poder bancar o meu colegial técnico. Só vim fazer depois de já crescido com mais de 20 anos. Vereador, você estava falando sobre os seus pais que sempre quiseram ter filhos médicos, advogados, né? Você foi para o direito, mas também foi para a contabilidade. Eu queria que você explicasse, né? De onde veio essa vontade de ir para essa área? O direito foi pelos pais mesmo? O direito foi pelos pais e, por incrível que pareça, foi assim um choque de realidade.
Sabe aquela criança que quer resolver tudo e acha que tudo tá errado, que o mundo é contra você? Quer mudar o mundo. Eu queria mudar o mundo. Aí quando eu comecei a fazer direito, no primeiro ano eu já tomei um baque, né? Assim que as coisas funcionam. A lei nem sempre ela vem para te favorecer. A lei nem sempre ela é justa. E de repente você pergunta o que é justiça. Justiça ela tem uma série de formas, depende de quem vê, depende do ângulo, entendeu? Então eu vi que eu não ia mudar o mundo, mas eu insisti. A contabilidade é porque nas empresas particulares que eu trabalhei, não sei o que sempre me levou para a área administrativa. Então eu sempre trabalhei, eu era office boy, aí o dono da minha empresa, logo que eu entrei, ele fez questão de me ensinar matemática financeira. Então eu fiquei, acho que 3 ou 4 anos trabalhando como office boy. E naquela época, o office boy, nós pegávamos ônibus e tinha aquele guia mapográfico. Não sei se vocês vão saber o que é isso, mas não é onde você colocar no Google, dá o endereço tal, chega. Não, lá não. Eu tinha que pegar o guia, pegar o número do ônibus e saber se ele passava naquela rua. Isso era ser office boy. E eu andava muito aqui na região do centro. 15 de novembro, a Boa Vista, onde tínhamos os bancos, nós tínhamos um grupo de office boys. Então, um ficava na fila, pegava o número da fila do outro e ia fazer os outros bancos para poder voltar. Então, isso me levou para o lado financeiro. E quando eu comecei a trabalhar internamente na empresa, na parte administrativa, por incrível que pareça, eu fui para a área de cobrança. E ali havia ter uma necessidade de ter um curso técnico, né? Na época não tinha como fazer a faculdade ainda, então eu fui para a contabilidade por causa desse fator. A vida acabou me levando para a área administrativa, para a área de cobrança, para a área de finanças. Aí acabei fazendo técnico administrativo e de contabilidade. Então o senhor teve aí uma carreira na área financeira, mais de 10 anos. Em empresas privadas. Sim. Teve essa parte aí de um profissional que trabalhou na área privada antes de se tornar um servidor público, enfim, de ingressar na carreira Fui política. gerente de departamento de cobrança, fui encarregado da área financeira. Então eu tive essa atuação muito grande de fazer a captação em bancos internacionais. Atuei muito na área financeira. E como que essa bagagem contribuiu, vereador? Ou como que essas duas vertentes se uniram aí para o senhor entrar na vida política? Volto novamente, minha mãe. Minha mãe, ela é uma líder comunitária da região da Zona Sul há mais de 40 anos. Hoje ela é cadeirante, ainda continua atuando, atendendo os mais necessitados. Até hoje você vê todo dia o pessoal batendo na porta da casa da minha mãe, pedindo uma cesta básica, uma roupa, uma alimentação. E ela muitas vezes tirava de nós para poder atender as pessoas que ela podia, que via que realmente precisava muito mais do que a gente. E nesse inteirinho, a minha mãe trabalhava era do pessoal do MDB, ela era delegada de partido, né? As reuniões eram feitas na nossa casa. E foi onde eu conheci o vereador Milton Leite, né? Há uns 30 e poucos anos atrás. Bastante tempo. Há um bom tempo. Nós já estamos trabalhando juntos há 32 anos. Não conheci ele antes, né? Ele já era um empresário conhecido da nossa região e era do MDB. E como nós tínhamos as eleições de delegados, né, do partido do MDB na minha casa, então eles estavam sempre lá. Conheci Michel Temer, conheci Orestes Quercia, todo esse pessoal antes de chegar no topo hoje, na época da liderança do MDB, conheci eles lá. Só que nessa época eu era da área radical. Não vou dizer que era PT, PCdoB, não era partido. Eu era radical, era o mundo contra a gente. Pobre periférico, nunca tive oportunidade, tudo era mais difícil, aquelas coisas todas. E aí foi a virada de chave. Por quê? Quando eu conheci o Milton, ele na nossa região, ele era se você observar o vereador, é uma pessoa especial, né? Era um empresário que uma das primeiras coisas que me chamou a atenção que ele fez foi uma creche que nós tínhamos lá, que o terreno era da igreja católica, e a igreja naquela época resolveu fechar a creche. E aí o pessoal da creche procurou o Milton, que era empresário, naquela época ele não era vereador, nada de partido, era só empresário da região, para poder ajudar, né? Que a igreja que não tinha mais condições de manter, na época tinha 60 70 crianças. Pra você ver que faz a diferença, isso gravou a minha vida. O Milton não hesitou em ajudar. Mais do que isso, o que ele fez? Foi até a igreja, porque como eu conhecia o vice-presidente da creche, que era vizinho, nós era tudo vizinho, não conhecia. É que nem interior, sabe como é que é interior, sim, né? Sim. Todo mundo conhece todo mundo, né? E você sabe das coisas boas e das coisas ruins que você faz. E o Milton foi conversar com o pessoal da igreja na época, eles não tinham acordo, eles queriam fechar adiamente, e o Milton fez uma proposta, né? E comprou o terreno, e doou o terreno para a associação, e essa creche está lá até hoje. Nós começamos atendendo lá com 60 crianças, hoje a gente atende mais de 2.000 crianças. E detalhe, que é o que realmente marcou,
nós tínhamos 60, de 30 a 40 alunos, aqueles que poderiam naquela época ter ficado desamparados, hoje são dirigentes de escola, são pedagogos e ensinam outras crianças e deram rumo para essas outras crianças. Então fez a diferença. Vereador, a partir do seu contato com o ex-presidente aqui da Câmara, o vereador Milton Leite, a partir desse contato que você começou a ver as ações dele, depois ele entrando para a política, nessa época você já tinha essa vontade de também entrar para a política ou demorou um tempo? Não, eu tinha vontade, como toda boa criança da periferia, de mudar a minha realidade. A realidade da minha família, dos meus pais, ver minha mãe trabalhar todos os dias, sair de casa às 6 horas da manhã, voltar às 6, 7 horas da noite. Meu pai, a mesma coisa. Então nós fomos criados, nós ficávamos trancados dentro de casa, eu, meus irmãos, meu irmão mais velho que cuidava da gente, aquela coisa realmente da periferia. E quando eu vi, você vê alguém fazendo assim, naquela coisa não era político, e fazendo, e você vê que as coisas acontecem. E aí foi onde eu me filiei ao MDB, eu comecei a ver que o negócio não era o partido, e sim a pessoa. Não era o político, e sim a pessoa, porque vai muito das atitudes. Eu vi o que o Milton fez, naquela época ele não pensava em ser vereador, ele pensou no bairro, pensou na nossa região. E essa história dessa creche fez toda a diferença lá no bairro do Figueira Grande, onde nós morávamos. E aí, nessa trajetória política do senhor, como é que foi? O senhor teve outros cargos políticos? Como é que foi nesse começo? Quando de fato o senhor falou, pô, virei um político agora? Começamos com esse trabalho junto à creche, que daí eu comecei a participar das transações com ele, com a direção da creche. Depois o Milton começou a fazer um trabalho, porque nós tínhamos um problema muito sério há 30 anos atrás, mais de 28 anos atrás. A maioria das nossas ruas eram de terra e as vielas eram de terra. O Milton, na época, e até hoje, ele tem uma empresa. O que ele fez? Nós começamos a fazer mutirões para fazer essas vielas. Porque, não sei se vocês conhecem essa realidade, ou já ouviram falar, muita gente tinha que pegar 2 ou 3 sapatos para chegar num ponto de ônibus para poder ir trabalhar. E você pegava um sapato, colocava um plástico para poder passar na lama, passar em rua de terra, para poder entrar no ônibus, para poder descer do ônibus, no asfalto. Por isso que hoje dizem que a favela chegou ao asfalto. Porque você tinha que chegar no asfalto e colocar um outro sapatinho limpo para você poder ir trabalhar. E a volta era o mesmo trabalho. Aí, essa realidade, eu comecei a me envolver com esses trabalhos com a minha mãe, que era líder comunitária naquela época, e começamos a montar alguns grupos, fazer mutirão para o quê? Nós começamos a ir até o Milton e pedir material para que a gente pudesse nós mesmos fazer essas vielas. Tanto se vocês puxarem um pouco na memória, a primeira eleição do Milton, que ele foi eleito, primeiro em 94 ele foi candidato a deputado federal e perdeu. Nessa eleição que ele perdeu, ele me chamar a atenção de uma outra situação. Eu nunca vi ninguém perder e agradecer por ter perdido. O Milton, no mesmo ano que ele perdeu a eleição, ele arrumou alguns carros frigoríficos e foi no centro do Piraporinha, no centro do Campo Limpo, no centro do Grajaú, Capela do Socorro, entregar cesta básica, macarrão, massa de tomate e frango. Todo mundo sabe essa história. A cada atitude dele, eu fui vendo, acho que o caminho é por aqui. Começamos a fazer os mutirões. Depois de 94, começamos a fazer os mutirões nessas vielas. Aí, em 96, o Milton foi eleito como vereador, primeira eleição dele em 96 como vereador, como o rei das vielas. Por que os reis das vielas? Porque o povo reconheceu a diferença que fez aquele trabalho que nós fizemos em toda a região, Piraporinha, Campo Limpo, Capela do Socorro. Então, muitas dessas vielas hoje, que estão asfaltadas, estão realmente urbanizadas, se devem a esse trabalho feito pelo Milton Leite. Na época, eu já fazia parte dessa equipe. Aí foi onde eu comecei, eu vi que a política estava começando a surgir naturalmente, né? Minha mãe já cobrando e tal, e foi nesse período de 93, 94 que eu saí da vida privada e comecei a fazer esse trabalho junto ao Milton Leite, ao grupo da família Milton Leite, já nessa linha política. E, vereador, o senhor foi chefe de gabinete também, né, do deputado federal Alexandre Leite. Eu queria que o senhor contasse um pouquinho como que foi esse período e como que isso te incentivou a se candidatar. Se foi nessa época, quando que veio essa vontade, né, Brosco? Não, anterior à chefia de gabinete em Brasília, e o Milton é o seguinte, ele dá oportunidade para todos os funcionários. Quando nós chegamos aqui na Câmara Municipal em 97, eu vim para cá em 97 com o Milton. E naquela época eu era assessor, era motorista, era o MacGyver, era o faz tudo, assim como todos.
Isso foi muito bom, porque ele nos ensinou muito. Ele sempre me falava o seguinte: estude. Porque se tem alguma coisa que ninguém pode tirar de você, é o seu estudo. Estude, aprenda e, mais do que isso, jamais diga, né? Jamais ouça que as pessoas falem o que você pode e o que você não pode. Você pode tudo, desde que você acredite em você. Ele fez uma reunião com a gente, essas palavras eu não vou esquecer até hoje. Tanto que ele falou: enquanto vocês andarem certo, correto na linha, esse gabinete aqui está à disposição de vocês. Qualquer um de vocês aqui não tem esse ou aquele. Pisando a bola, vocês estão sozinhos. Você vê, ele falou isso para nós todos em 97. Eu tenho isso até hoje como um legado na minha vida. Eu comecei no grupo como o MacGyver, o cara do correio, o cara da assessoria, que fazia documento, buscava isso, aquilo, outro. E ao longo do tempo ele sempre falava: Silvio, se prepara que você vai para um cargo público maior. Eu tenho planos maiores para você. Sempre foi assim. Na época, a Patrícia, a Solange, a Dona Cléo, a Cristina, que está aqui até hoje, tivemos o nosso grupo. E a maioria do pessoal que estava com o Milton, para não ter ninguém assim de pouco tempo, deve estar 15 anos. Foi um parlamentar, um político, uma pessoa que sempre valorizou os seus funcionários. Isso que você perguntar para mim, qualquer um vão dizer a mesma coisa. Então eu fui estudar. E naquela época eu comecei a fazer direito. Mas como é que eu fui estudar? Eu fazia a faculdade de manhã, então ele me permitiu que eu fizesse de manhã, só que teve um detalhe: eu estudava um ano e trancava um ano, estudava um ano e trancava um ano. Eu levei quase 8 anos para terminar minha faculdade de Direito. Caramba. Então eu tenho 4 turmas diferentes. Inclusive ontem encontrei uma amiga minha que é procuradora, eu falei: eu estudei com você, né? Estava num evento de colônia portuguesa. Eu falei: eu sou a Cláudia e tal. Eu falei: nossa. Então, eu falei que eu tive mais de uma turma, não vou lembrar, mas eu tive 4 turmas diferentes por causa desse detalhe. Então, sempre fui muito determinado. E aí nós entramos em 97, comecei a trabalhar, fui estudar, comecei a me interessar pelos projetos de lei, né, aquela coisa toda. E em 2000, o Milton começou a fazer parte da presidência da Comissão de Finanças. E o Milton sempre foi assim: pega isso aqui, é responsabilidade sua. Na época, ele começou a trabalhar com finanças, ele pegou e falou assim: você vai ser meu assessor direto na Comissão de Finanças e Orçamento. Eram 6 volumes naquela época, hoje está tudo digitalizado, tudo na rede, mas eram 6 volumes dessa grossura, né? Ele falou assim: pega aqui, estuda e vai aprender. Assim, do nada. Opa, vamos lá. Aí fui fazer um curso na Comissão de Finanças e Orçamento, aqui com o Gilberto e o Adriano naquela época. Comecei a assessorar o Milton na Comissão de Finanças. Na época também nós estávamos com uma CPI, que foi uma das primeiras CPIs que o Milton fez aqui, que ele foi um dos relatores também, que foi a CPI da Máfias Fiscais, onde o Milton tinha um grupo de advogados e eu fazia parte, né, já fazendo estágio para a minha faculdade. Aprendi muito naquela CPI, tive que ler muitos processos. Aí foi onde que a coisa realmente engrenou de vez dentro de mim, sabe? Aí a coisa começou a fluir. E aí não tem mais volta. Aí você começa a ver, né, com outros olhos, com um olho mais político, né? Então, aquela coisa do direito, mas na política, sem perder a sua referência da periferia, ver o que você podia trazer daqui para melhorar de onde você veio. Porque o bom de quem chega não é chegar e olhar de cima para baixo para quem está lá embaixo, não. É olhar e trazer: vem, você tem que vir. Se eu cheguei, você chega. Se eu posso, você pode. Olhar de quem estava de fora, hoje aqui dentro do sistema. E aí, mas aí como é que foi, vereador, estar aqui dentro, né? O senhor foi eleito aí com mais de 53 mil votos, né, em 2024. Como é que foi essa chegada aqui na Câmara? Como que o senhor foi recebido? Era como o senhor imaginava? Foi muito diferente? Sabe uma coisa que foi muito legal, Felipe? Que eu tenho o maior carinho até hoje pelos funcionários antigos aqui da casa e os demais também, né? Quando eu fui para a Comissão de Finanças, então eu tive atuação com todas as comissões aqui. Todas as comissões, toda a secretaria, todo o administrativo, vários vereadores que passaram aqui pela casa. Inclusive, quando eu cheguei em 2015, eu estava começando a montar as pautas nossas para a Lua, que ia chegar em setembro. O Milton me chamou em maio e falou assim: no feriado de 1º de maio de 2015, ele chegou e me falou assim: se prepara que você está indo para Brasília, a partir de amanhã você assume a chefia de gabinete do Alexandre lá em Brasília. Assim, tudo Milton assim, vai lá, você estudou, você tem que estar preparado. Não sabia o que era Brasília, não conhecia, tinha uma ideia de Brasília, não sei qual a ideia que vocês têm de Brasília, vocês conhecem? Eu falei: caramba, vou chegar no topo, né, onde tudo acontece. Sim. Mas, de repente, quando eu cheguei lá, vou falar uma coisa pra vocês, você se surpreende.
Então eu fiquei 2 anos com o Alexandre Leite e foi um dos melhores momentos do Alexandre. Naquela época ele foi considerado um dos 5 deputados mais atuantes do Congresso Nacional. Isso para mim foi um orgulho, né? Foram 2 anos de muito aprendizado. Lá eu recebi os prefeitos, então além das demandas que eu tinha, também das periferias de São Paulo, eu comecei a ver as demandas das capitais, dos estados, né? Que os prefeitos iam para lá para poder conversar, e atrás de recursos, né? De Brasília recebia. Ele era presidente da comissão de inovação e tecnologia, conversava com todas as rádios, televisões, então eu recebia esse pessoal no gabinete. Foi um leque que foi se abrindo assim, e falou, nossa, eu tô no topo do poder, e com um cara que arrebenta, assim como o pai, o Alexandre, ele começou a dar aula em Brasília, que ele é realmente muito dedicado, como é até hoje. Então foi um excelente aprendizado. Só que antes de eu ir para Brasília, o Milton, numa época que ele precisava de algumas pessoas para atuar mais próximo da nossa periferia. Ele me afastou do gabinete para que eu pudesse ter uma atuação mais próxima na subprefeitura de Boimirim. Então eu fui realocado para trabalhar na subprefeitura de Boimirim. Outro aprendizado, tive que aprender todo o sistema, todo o processo, né? E de que forma que eu poderia ajudar aquela periferia. E o que é pior, né? Você que é do bairro, a pessoa acha que você chegou lá que você vai resolver todos os problemas. Sim. E não é assim que as coisas funcionam. Né? Nós somos limitados ao orçamento, nós somos limitados à legislação. Eu, quando estava do outro lado, realmente eu queria que tudo acontecesse. Agora, estando aqui, vendo a parte, a legislação e tudo mais, não, você tem que ver o que é possível fazer, não é tudo que se pode. E graças a Deus, fiquei lá durante 12 longos anos, que aí me deu realmente uma bagagem muito boa, e aí mais do que eu entendi que era isso que eu queria para minha vida. Então, esse tempo na subprefeitura, esse tempo em Brasília e esse tempo aqui na Câmara Municipal, na Comissão de Finanças do Milton, realmente me deu uma base muito boa para falar, não, eu quero ser vereador. Vereador, e Brosco, a gente ainda tem muito para falar da sua carreira e dos planos futuros, mas precisamos fazer um rápido intervalo. Enquanto isso, você que está acompanhando o SampaCast pode aproveitar para se inscrever no nosso canal oficial do YouTube. Não saia daí que o SampaCast volta já! Estão abertos os trabalhos. Acompanhe o Colégio de Líderes e outras atividades da Câmara ao vivo pela Rede Câmara São Paulo, no canal 8.3 da TV Aberta Digital, no YouTube da Câmara e no Instagram @Câmara São Paulo. Não vai perder, o Colégio de Líderes acontece toda terça-feira, às 2h da tarde. Rede Câmara São Paulo, sua conexão com a política da cidade. Eu venho de uma realidade mais sofrida. Eu não posso jamais esquecer as minhas raízes. Eu não posso jamais voltar a algum projeto que seja contrário ao benefício daquelas pessoas que eu passei pela pele, o que eles ainda passam até hoje. Uma coisa é você dizer, eu tenho bandeira X, bandeira Y, só que não realizar. Eu acho que bandeira de verdade são aquelas que você realiza. Por que todo mundo hoje investe na favela? Porque descobriu que a favela ela não é carência, ela é potência. Nós, políticos e parlamentares, nós somos administradores dessas pessoas que trabalham. Então nós temos que vê-las realmente com respeito, com carinho e com dignidade. Voltamos com o SampaCast, que hoje recebe o vereador Silvinho Leite. Vereador, são mais de 30 anos de experiência, né? Até a sua chegada aqui na Câmara. Eu queria que você contasse um pouquinho quais as principais bandeiras que você trouxe para o seu mandato. Bom, primeiramente eu queria agradecer a receptividade que eu tive logo que eu cheguei aqui nessa casa, até porque já são praticamente 28 anos, né? Que eu tenho esse contato direto com a casa, mas como assessor, né? Você tem uma visão como assessor, porque é a pessoa que carrega o piano, né? Para que o seu parlamentar possa fazer uma boa atuação. Hoje, sendo o piano, sendo aquela pessoa que realmente tem a força da caneta na mão, é muito importante ser recebido, já conhecer a casa, por ser uma casa legislativa política, são várias diversidades,
são 55 vereadores, cada um com uma cabeça, uma ideia diferente. Então nem sempre, né, as ideias vão converter. Para você ter um projeto aprovado aqui, você tem que ter o apoio de pelo menos 28 parlamentares. Como é que você faz isso? Como é que você monta isso? Então eu estou aprendendo, né? Hoje eu sou uma formiguinha perto de tantas feras aqui, né? Tantos representantes da comunidade. E o que eu procuro fazer é isso hoje na casa, aprender realmente o funcionamento da casa como parlamentar. Como assessor você tem uma visão, você sabe, não depende tanto de você, mas hoje a dependência é toda de você. E você fazer com que o teu grupo, que o teu gabinete venha nessa linha, requer muito aprendizado. E isso, graças a Deus, eu tenho tido o apoio muito aqui das comissões, de todos os funcionários aqui da casa, que por incrível que pareça, a gente vai ouvir muito isso, mesmo lá no Congresso em Brasília, aqui na Lesp, que realmente a Câmara Municipal de São Paulo, ela faz toda a diferença. Pois é. E, olha só, né, vereador, são 55 cadeiras, né, 55 vereadores aí, cada um, 55 mentes, com cada um com a sua visão de vida, né, com a sua bagagem, com as suas peculiaridades. Como que o senhor vê o seu diferencial, né? O que o senhor traz que o senhor aí denomina como diferente, com uma característica própria do senhor? Primeiro, diálogo. Segundo, respeito. E terceiro, ninguém tem uma opinião formada realmente que seja definitiva. Então, e nós temos algumas bandeiras que nós não podemos, nós temos que mostrar por que nós chegamos. A minha realidade, quem chegou aqui na Câmara Municipal, pode não ser a realidade de muitos outros vereadores, mas eles têm que respeitar esse caminho, assim como eu tenho que respeitar o deles. Eu venho de uma realidade mais sofrida. Eu não posso jamais esquecer as minhas raízes. Eu não posso jamais voltar a algum projeto que seja contrário ao benefício daquelas pessoas que eu passei pela pele, o que eles ainda passam até hoje. Então, eu acho que isso faz diferença. Eu penso numa Câmara Municipal que tenha projetos mais inclusivos, um projeto de equidade. A nossa cidade de São Paulo é uma cidade muito rica. É uma cidade que realmente é uma cidade de oportunidades. Então, são essas oportunidades que eu quero para todos. Eu tenho 2 filhos, eu tenho 4 netos, uma esposa maravilhosa de trabalho. Só que eu tenho que entender o seguinte: que mundo que eu vou deixar como parlamentar para os meus netos? Meus filhos que estão fazendo carreira agora, tendo família, que mundo que eu quero para eles? Que mundo? Será que alguém lá atrás pensou que mundo queriam para nós? Eu não tive pai parlamentar, eu tenho alguns parentes que são militares, né, que é do Rio de Janeiro, mas e na área política? Qual a política pública de verdade para essa realidade? Porque a realidade, o Felipe e Carol, ela não está aqui dentro da Câmara Municipal, ela não está aqui dentro desse prédio, não está dentro do prédio da Leste, não está dentro do prédio do Congresso, ela está na rua. Nós já vimos uma situação muito difícil na periferia e a Covid veio de outra pancada. Então, nosso país não sobreviveu. Nós estamos com muita sequela da Covid. E o que eu posso fazer como parlamentar para mudar isso? Sozinho eu já entendi que eu não vou mudar o mundo. Mudar o mundo eu não vou, mas eu tenho certeza que eu vou fazer a diferença. E essa diferença, os 53 mil pessoas que votaram em mim, pode ter certeza, é uma coisa que eu falei no dia que eu pisei aqui como parlamentar. Eu vou honrar cada voto desse. Cada voto desse. Eu sou muito convicto das minhas coisas, sou muito convicto das minhas opiniões, e uma das outras coisas que eu também tenho que salientar numa das conversas que eu tive com o Milton logo depois de eleito, ele falou assim: Silvio, jamais abandone a sua origem, jamais abandone quem você é, não deixe que a política te mude, você tem que mudar a política. Isso é muito forte. E, vereador, em relação aos projetos que estão tramitando na casa, eu queria que você destacasse os principais. Vamos começar pelo futebol de amputados. Acabou de votar em segunda, né? Eu sou padrinho da Confederação Brasileira de Futebol de Amputados aqui em São Paulo, é uma das bandeiras nossas, e eu consegui já, nos primeiros 5 meses, aprovar um projeto que é o Dia da Conscientização do Amputado e a Semana do Futebol de Amputado. Por incrível que pareça, não sei se vocês sabem, mas o futebol de amputado ele ainda não é considerado um programa paralímpico. Uma das minhas brigas vai ser justamente com que isso seja visto. É mais uma das bandeiras daquelas pessoas invisíveis da periferia. Nós já conseguimos, graças a Deus e graças à equipe que nós temos aí, e ao Diego, que é o representante da Confederação Brasileira de Futebol para Amputados, esse ano, pela primeira vez, a FIFA
vai apoiar um campeonato sul-americano que nós conseguimos trazer aqui para São Paulo. Vai ser realizado do dia 25 ao dia 31 de agosto, agora ali no Clube Serete, né? Então a CBF já apoiava, agora a FIFA apoiando, então acho que é um passo para que a gente possa realmente tornar essa modalidade paralímpica. Outro projeto importante meu aqui na casa são para atendimento às mães atípicas, aquelas mães que têm seus filhos neurodivergentes. Qual a dificuldade que nós temos hoje? A mãe atípica, ela sabe a dificuldade que é ter um filho, na escola ele não é recebido, ele é mais uma pessoa que nós não temos um profissional preparado para receber essa criança na escola, ou esse adulto, ou esse jovem, né? Então nós estamos brigando, já conversamos com o nosso secretário Zamarco, com o prefeito Ricardo, a possibilidade de nós termos equipes multidisciplinares nas creches, nas escolas, para poder estar recebendo esse grupo, que hoje o número é muito alto, né, dessas crianças neurodivergentes, mas mais do que isso, nós acabamos de entregar recentemente com o Ricardo, com o nosso prefeito Ricardo Nunes, um centro TEA aqui na Zona Norte. E um mês depois nós tivemos a graça de entregar um outro centro TEA pelo estado de São Paulo com o Tarcísio. Então, para quem não tinha nada, hoje nós já temos 2 centros TEA e está previsto a construção de mais 3 esse ano, norte, né? Agora sul, leste e oeste. Então já são 2 bandeiras assim, nossas, com vitórias já realidade. Porque uma coisa é você dizer, eu tenho bandeira X, bandeira Y, só que não realizar. Eu acho que bandeira de verdade são aquelas que você realiza. Então, uma das coisas que nós estamos brigando muito, além dos centros TEA, é ter uma área que a gente possa receber essas famílias, receber essas mães, porque elas precisam trabalhar e precisam cuidar da família. Como é que ela faz isso? Ela tem que cuidar do filho. E por incrível que pareça, Carol, os números, eles não mentem. Muitas dessas mães são mães solo. Como é que elas sobrevivem? Então essa é a nossa realidade. Só que você sabe de uma realidade dessa quem realmente acompanha. Você só ir lá e defender, eu apoio o pessoal que é autismo. Não. Vamos erguer a manga e realmente fazer a diferença, fazer algumas coisas, correr. Eu tenho um grupo de voluntários, advogados, parceiros meus, eu tenho o pessoal de psicólogo que dão essa assistência para essas mães. São 5 grupos que eu atendo hoje, que nós temos uma média de 560 mães nos 5 grupos. Cada grupo tem 100, 90, 120, então fazem a diferença. Eu tenho uma mãe atípica, que ela é do grupo extraordinário, ela é professora de jiu-jitsu para crianças autistas e PCDs. Entendeu? Eu tenho uma outra mãe, a Luciana, que é do grupo Amor com Carinho, que ela tem 3 filhos PCDs e mesmo assim ela criou um grupo para atender as mães atípicas, para elas se comunicarem. Uma rede de apoio. Uma rede de apoio. Eu tenho a Keila, que montou o projeto Dino por causa do filho dela, e todas elas veio da dor delas e foram montando. Então, como é que eu vejo todas essas dores e não vou fazer a diferença? Eu tenho que fazer essa diferença. Então, são projetos. E um outro projeto importante, desculpa te cortar, Felipe, é o projeto da adoção. Nós tivemos a caminhada agora, dia 5 de maio, na Paulista, e nós temos que chamar a atenção, temos que trazer a mídia, trazer essa visibilidade desses grupos da adoção, por um único fator. O número está crescendo muito. E nós temos um problema muito sério quando se fala de adoção. Primeiro que você tem que tomar cuidado com o comércio, né, que tem uma rede muito complicada de comércio, a burocracia que é adotar uma criança e a forma que é feita esse tipo de adoção. Eu não sei se você sabe, mas as crianças as que não são adotadas, elas ficam num lar provisório até os 18 anos, depois elas têm que sair e mais um mês numa casa de apoio e se virar. Gente, não é justo. Tá certo que o mundo não é justo, mas nós temos que fazer alguma coisa para mudar isso. Sim. E nós estamos brigando por isso. E eu consegui também emplacar um projeto de lei aqui, que é a Frente Parlamentar da Adoção. Nós temos uma Frente Parlamentar de 1 ano aqui, já foi votado em primeiro, estaremos votando em segunda. E também o Dia Municipal da Adoção. Então são alguns projetos. Eu tenho 7 projetos já de autoria minha, aqui publicados na casa. E eu sou coautor de mais 120 projetos aqui na casa. Nessa linha de adoção, de idoso, pet. Consegui, o ano passado com o Milton, vamos construir um hospital veterinário na região da Sul, que não tínhamos, foi uma briga também de anos aí. Com o Milton nós conseguimos a verba o ano passado, já conseguimos visitar. Estamos só aguardando agora os nossos secretários Zamarco começar as obras ali na região da Guido Calói, que eu também sou pai de pets, né? Eu tenho uma ONG que eu ajudo, que são mais de 200 cachorros e 100 e poucos gatos, que são cachorros retirados na rua. Tem alguns projetos, né, para poder dar um apoio para essas ONGs que recebem esses cachorros, que tratam realmente. Faço parte de 3 comissões aqui na casa. Uma delas é a Comissão do Verde Meio Ambiente e Proteção dos Animais.
que também é uma das minhas pautas na época da minha campanha. E faço parte da Comissão de Finanças e Orçamento, né, aqui na casa, e da Subcomissão de Cultura, e também agora fui convidado a fazer parte da Comissão de Juventude. É bastante coisa, hein, vereador? Um pouquinho, né? Porque acabou de chegar na casa, né? Agora, vereador, o senhor consegue elencar, assim, de todas as bandeiras aí que o senhor citou, todas as pautas que o senhor trabalha, qual delas é a mais primordial, que o senhor acha que é mais necessário trabalhar? O senhor falou muito sobre a questão da acessibilidade também. Como que surgiu o interesse por essa pauta da acessibilidade? Isso é importante, uma pergunta extremamente importante, filho. Sabe por quê? Sabe como surgiu esse meu atendimento direto com pessoas PCDs? Hoje nós temos na Secretaria de Transporte, nós temos um transporte chamado Atende. Esse transporte, ele acolhe famílias que têm pessoas para fazer tratamento, PCDs, neurodivergente, idoso, aquela coisa toda. Há 28 anos atrás, ou 30 anos atrás, quando o Milton ganhou a eleição em 96, nós não tínhamos o Atende. Então, eu era recepcionista no nosso escritório e algumas famílias iam procurar o vereador para poder ver se conseguia uma ambulância para levar um parente, né, doente, uma pessoa PCD para fazer um tratamento lá na Escola São Francisco, no ACD. E quem é que foi fazer esse trabalho? Eu. O Milton falou assim, o seguinte, ambulância naquela época era muito difícil. Não tinha ambulância diferente, mesmo como vereador, não conseguia esse atendimento. Ele disponibilizou um carro dele, tanto que eu tinha esse carro ficava comigo 24 horas, eu era motorista e eu levava essas pessoas lá à Escola São Francisco, a ACD, de segunda a sábado. Eu levava essas crianças, esses adultos, para fazer esse trabalho através de um carro disponibilizado pelo escritório do vereador Milton Leite. E aí que começou o meu trabalho com essas pessoas, com esse grupo de inclusão, entendeu? E a ideia da acessibilidade. E, vereador, nós vimos que você é muito ativo também nas redes sociais, né? Isso é uma forma de se aproximar até da juventude que está sempre ligada ali no celular, na tecnologia? Não diria isso, não. O que eu diria? Infelizmente ou felizmente, as pessoas, elas esquecem o que você faz. Eu aprendi isso meio que na marra, né? Eu tiro pelo próprio Milton, ver que o Milton, tudo que o Milton fez em termos de obra, de atendimento, aquela coisa toda, muita gente esquece. Então, acho que é uma forma de você relembrar quem é você, o que você já fez e a sua atuação, hoje é a rede social. Foi aquilo que nós conversamos no início. Tem uma rede de amigos aqui, um grupo de amigos, num jantar, num bate-papo informal no bar, 10 pessoas estão conversando com outras 10 que não estão lá. Sim. Ou estão vendo a rede social e entre elas não estão conversando. Então, foi a única forma que nós encontramos. Eu nunca fui muito de rede social, até porque eu acredito muito na criança, naqueles valores palpáveis. Aquele do dia a dia, da pessoa estar ali, de brincar, de correr, não sei o quê. Porque hoje eu vejo uma criança começa a chorar, o que o pai faz? Dá o celular, põe um programinha lá, só que ele esquece, naquele momento ele não está educando o seu filho. Quem é que está educando o seu filho? É um programa criado por terceiros. Eu acho um erro isso, né? Mas não tenho como mudar isso, é uma realidade. A rede social hoje é uma realidade. Então, se você não estiver integrado dentro da rede social, você não existe. Por incrível que pareça. Por mais que você trabalhe, e que nem a gente trabalha 24 horas praticamente. Nossos escritórios é aberto, não tem dia, não tem hora. A gente trabalha muito final de semana, de feriado. E aí muita gente, nossa, mas como você chegou, você deu sorte. Você imagina você trabalhando tanto assim que você deu sorte? Acho que não é por aí que as coisas funcionam, né? Outra questão, vereador, no dia aqui da posse do senhor, o senhor levantou uma faixa, né, que dizia a quebrada tem voz, inclusive o senhor cita muito essa questão da quebrada, né? Explica um pouquinho pra gente o significado e a importância que tem essa questão da periferia, da quebrada para o senhor, o que representa dizer a quebrada tem voz? Eu vou dizer de uma forma bem ampla. A quebrada tem voz. Se nós observarmos hoje, recentemente, o IBGE acabou de destacar que agora a favela existe. Você pode dizer que você é favelado. Legal, depois de quantos anos? 100 anos? Agora quer dizer que a favela existe há quanto tempo? Quer dizer que agora você pode dizer que você é favelado? Tem orgulho de ser favelado? Tá errado. Por que tá errado? Eu sou da época que na hora que você apresentava o seu endereço, o cara mora lá na Piraporinha. A minha região, Jardim Ângela, na década de 90, ela foi considerada como uma das regiões mais violentas do mundo. Ela era comparada à faixa de Gaza, onde as guerras acontecem até hoje. Pode pegar os jornais da época, vocês vão ver isso.
Lá a gente convivia com o corpo todos os dias. A gente ia para a escola, tinha um corpo no escadão. A gente ia para brincar na rua, daqui a pouco tinha um tiroteio, alguém matava alguém. Era uma região muito violenta. Então, já começou por aí. Quando nós viemos para a Câmara Municipal, nós observamos que esse legado da favela que o IBGE trouxe agora, esse legado de a favela chegou no asfalto. Por que todo mundo hoje investe na favela? Porque descobriu que a favela ela não é carência, ela é potência. O que nós precisamos, e está provado aqui nesse vereador, é de uma oportunidade. Se nós tivermos uma oportunidade, eu não estou dizendo, sou eu não, as mulheres, olha a nossa relação de feminicídios hoje. Isso é um absurdo, não dá para aceitar. Todo dia você ter 10, 15 mulheres morrendo na mão de marido bêbado, porque ela simplesmente resolveu trabalhar e ter uma vida independente. Assim é na favela. Descobriram que o potencial da favela hoje de compra é muito grande. Então o interesse hoje não é em tirar a favela e trazer ela para o asfalto, não, é explorar. Eu acho que está errado. Nós temos que dar condições sim. Que nem o IBGE falou, agora você pode dizer que você é favelado, você vai ser empregado. Você imagina você ser rejeitado se a pessoa nem conversar com você só pelo seu endereço. E eu tenho certeza que muita gente passou por isso. Principalmente as pessoas pretas, periféricas, obesas, as pessoas PCDs. E agora todo mundo quer um PCD numa empresa, quer um obeso, quer não sei o quê. Hoje a Rede Globo, né? Desculpe, a Rede Globo, mas podia ser qualquer rede de visibilidade internacional. Temos negros, tem obesos. Mas quanto tempo demorou isso? Aí falam em cotas, tá. Mas será que nós tivéssemos a mesma oportunidade que todos os outros tiveram, precisaríamos de cotas? Então, eu quero que entenda que nós não estamos aqui fazendo favor nenhum. Até porque a política pública, ela é feita com dinheiro de impostos. Impostos que a maioria desses trabalhadores, o cara que rala lá de manhã, sei lá, 5 horas da manhã, pega ônibus, pega metrô, uma bicicleta, às vezes nem isso. O cara deixa de comer para poder levar para dentro de casa, que é o que movimenta esse país. Nós, políticos e parlamentares, nós somos administradores dessas pessoas que trabalham. Então nós temos que vê-las realmente com respeito, com carinho e com dignidade. Isso vocês podem ter certeza que todos eles terão o meu mandato. Então quando eu falo que a quebrada tem voz, é porque eu venho com essa voz, com esse peso, com esse piano, das periferias de São Paulo. Não que o grande centro não mereça, muito pelo contrário. Mas onde nós já temos a atuação forte do poder público, nós temos que tirar um pouco de lá e levar realmente para quem está necessitando. Porque até hoje, eu ouço dizer, a favela venceu. Não, a favela não venceu. Mas ela vai vencer. E ela vai chegar. E ela já está chegando, já está fazendo a diferença. Então, essa é a minha bandeira, essa é a minha definição de quebrada e de periferia. Eles terão todo o meu respeito e eu tenho certeza de muitos outros parlamentares aqui na casa também, que eu tive conversando, também tem essa visualização, até porque alguns vereadores também, da minha época de líder comunitário, da minha época de subprefeitura, também foram subprefeitos, também foram assessores de outros vereadores aqui na casa, e isso faz a diferença. Sabe por quê? Porque eu digo sempre o seguinte, quando a dor do outro não te incomoda, o doente não é aquela pessoa, é você. E você pode ter certeza que dessa doença aqui dentro da Câmara Municipal eu não vou sofrer. Vereador Brusco, a gente está caminhando, né, infelizmente, para o fim do nosso bate-papo. Passou super rápido, a gente podia ficar aqui mais um tempão, mas chegou o momento do nosso ping-pong com perguntas e respostas rápidas. Tá preparado, okay, vereador? Toma uma aguinha. Qual que é o seu lugar preferido aqui na cidade de São Paulo? Nas ruas. Ouvindo meu vizinho, ouvindo o meu amigo, ouvindo o açougueiro, caminhando com meus cachorros, nas ruas. Porque as coisas realmente acontecem, igual eu falei, é lá fora, não é aqui dentro. Legal. E se São Paulo pudesse ser definida numa palavra, vereador, qual palavra seria essa para o senhor? São Paulo, oportunidade. E a política? A política, eu diria para você, responsabilidade. Você ter responsabilidade com o próximo. Qual o maior sonho do senhor para o futuro da cidade de São Paulo? Pode parecer uma coisa assim, isso é uma coisa comum, é que todo mundo quer, mas a igualdade social, igualdade de direitos, equidade, para que todos tenham os mesmos direitos, para que vocês, mulheres, também tenham o mesmo valor em termos de salários, porque não é uma roupa, não é um gênero que define a capacidade, sim é o que a pessoa faz. Então eu realmente quero um mundo diferente, porque os meus netos estão chegando aí e eu quero que eles tenham orgulho do vô deles e tenham orgulho desse parlamentar.
E, vereador, se pudesse voltar no tempo e conversar, né, com o Silvinho mais novo, qual seria o conselho? Acredite no seu potencial, acredite nas suas ideias, você não errou e muito pelo contrário, estude sempre. Porque se tem uma coisa que ninguém pode tirar de você é o seu estudo. Qual que é o conselho que o senhor daria para o jovem paulistano de hoje? Jovem paulistano de hoje, gente, mais amor no coração. Saiam das redes sociais. Não estou dizendo para largar o celular, muito pelo contrário. O celular hoje é uma ferramenta extremamente necessária. Saiam das redes sociais. Olhe um pouquinho mais para o lado. Olhe para aquelas pessoas que realmente necessitam. Às vezes você está dentro da sua casa, a sua mãe está precisando do seu carinho, do seu abraço. O seu irmão. E esse abraço, esse carinho, essa visão, ela faz toda a diferença. E, vereador, o que o Silvinho faz quando tem tempo livre, se é que tem tempo livre, se sobra tempo, né? Tenho. Como eu já disse, eu tenho meus filhos pets também, né? Eu adoro passear com meus filhos pets, com a minha esposa, com os meus amigos. Adoro ser aquele vô, sabe, ontem eu estava com meu netinho de 6 meses, né, o Samuelzinho. Adoro ir para a chácara e aproveitar minhas netas, a minha família. Eu sou um cara muito família, sabe? E isso também, vou dizer para vocês, é uma coisa que também aprendi com o Milton. O Milton é um cara muito família. Às vezes fala, pô, mas você fala muito do Milton Leite. Mas as minhas referências hoje, politicamente, as minhas referências de vida, eu perdi meu pai em 2014. Achei que tinha ficado órfão. Eu perdi meu pai biológico, mas eu ganhei o meu pai da vida. Nunca me desamparou, nunca desamparou a minha família, mas nós também sempre fizemos por onde. E, vereador, qual mensagem você gostaria de deixar para quem está te conhecendo agora? Quem é Silvinho Leite? Você pode falar direto para essa câmera aqui, para quem está te assistindo. O Silvinho Leite hoje, né, ou Silvinho, como eu sou conhecido muito nas periferias, é a mesma pessoa de 53 anos atrás. É a mesma pessoa? É a mesma pessoa. Sabe por quê? Não vai ser um título, não vai ser um terno, não vai ser uma roupa que vai me mudar. O que vai me mudar realmente são as minhas atitudes, e essas atitudes sempre serão para aquelas pessoas invisíveis, para aquele grupo que realmente imagina que nunca vai ter uma oportunidade na vida, e é para essas oportunidades, é para essa igualdade, é para esse respeito e para essa dignidade que eu vou procurar fazer a diferença aqui na Câmara Municipal de São Paulo. Infelizmente a gente chegou ao fim do programa, né, Brosco? Obrigada pela companhia hoje. Obrigado, Carol. Valeu, foi um prazer. Vereador, foi um prazer também conhecê-lo melhor, sua vida, sua carreira. Carol. Muito obrigado. Espero que eu possa ter contribuído um pouco aí com vocês. Contribuiu bastante. Obrigada, viu? Obrigado a vocês pelo convite. Contem sempre com o gabinete do vereador Silvinho Leite. E é que, como costuma dizer, no meu gabinete a quebrada tem voz, e mais do que isso, juntos todos nós somos mais fortes e faremos a diferença com certeza. Obrigada, vereador. Obrigado a vocês. Obrigado. E é isso, esse foi o SampaCast de hoje, galera. Semana que vem tem mais. Continue acompanhando os conteúdos da Rede Câmara pela TV Câmara São Paulo, pelo portal da Câmara e também pelas nossas redes sociais. E não se esqueça também de se inscrever no nosso canal no YouTube. É isso aí, Rede Câmara São Paulo, sua conexão com a política da cidade. Valeu, galera. Tchau.